Aleluia. Lucas capítulo 5, o verso 27. E onde fala o título, o chamado de Levi, que também é Mateus. Lucas 5, 27 diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado à coletoria, e disse: Siga-me. Ele se levantou e deixou tudo e o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? E Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nosso Senhor Jesus, quando ele veio... Pastor, pode pegar uma água para mim, fazendo um favor? Nosso Senhor Jesus, quando ele veio à terra, ele veio com a missão de morrer pelos nossos pecados. A Bíblia diz que ele veio para dar a vida dele por nós, ele veio para servir, dar a vida dele pelos nossos pecados, para que ele ressuscitasse ao terceiro dia, confirmando a promessa que estava descrita no Antigo Testamento. Mas ele também não veio só para morrer pelos nossos pecados, ainda que seja a coisa mais importante, mas ele veio para formar discípulos, ele veio nos preparar para a eternidade, ele veio para trazer os ensinamentos do coração do Pai para o nosso coração, ele veio para salvar o que havia se perdido. É por isso que hoje eu e você podemos estar aqui, porque alguém que um dia recebeu o Evangelho anunciou o Evangelho a nós, e a nossa missão como salvos em Jesus também é anunciar a mensagem para que outros possam receber essa salvação, porque um dia quem foi salvo tem desejo de ver salvação na vida da outra pessoa. Quem um dia foi liberto de coisas terríveis deseja ver libertação na vida de outras pessoas, porque o Evangelho faz com que a gente deseje o bem do outro. Aleluia. E Jesus, ele começa o seu ministério pregando a mensagem de arrependimento, chamando os pecadores ao arrependimento. Ele começa a dizer que é chegado o reino dos céus, e ele começa a formar os seus discípulos, começa a curar os enfermos, os doentes. Aonde ele passava, ele encontrava todo tipo de pessoa. Ele encontrava os cegos, os aleijados, os coxos, os paralíticos. Ele encontrava a mãe que tinha acabado de passar por um luto, que tinha perdido seu marido, seu filho. Jesus, ele encontrava todo tipo de problema, mas ele não fugia dos problemas, ele ia e resolvia os problemas. E nessa noite eu quero dizer para você que se você entrou aqui nessa noite com um problema, com uma causa para ser resolvida, Jesus é especialista para resolver o seu problema. Toma posse pela fé da tua vitória, porque é o Jesus que fazia milagre no passado, ele ainda faz no dia de hoje, porque ele vive pelos séculos do século. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus vai formando os seus discípulos. Que coisa linda! Hoje a gente é discípulo de Jesus, mas a gente é discípulo de uma maneira diferente. A gente não é como Tomé que teve que tocar. Jesus vai dizer assim: bem-aventurados que não viram, mas creram. Hoje a gente tem essa alegria de poder ser discípulo de Jesus pela fé, mas imagine a sensação de você poder ver Jesus te chamando face a face, de você poder olhar para o rosto do Mestre, e ele olhar para você e dizer: segue-me, e você deixar tudo e seguir Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, ele vai chamando os seus discípulos, e ele chama os seus primeiros discípulos ali que vem até ele, que é João e o seu irmão. E quando João e o seu irmão chegam até ele, eles abandonam João Batista, porque agora eles entenderam que João Batista era só aquele que preparava o caminho, mas agora eles estavam olhando para o caminho, e eles vão e começam a seguir a Jesus. Depois vem Pedro e o seu irmão André, eles estão pescando, e Jesus chega até ele e fala assim: deixem tudo, segue-me, eu farei de vocês pescadores de homens. Vocês deixarão de ser pescadores de peixes, porque eu tenho uma nova trajetória para a vida de vocês. E eu quero dizer que nessa noite, que Jesus está te chamando para que você dê um passo a mais de fé para Ele, para que você fale para Ele: Senhor, eis-me aqui, guia-me para onde o Senhor desejar. Aleluia. Porque talvez quando Jesus chegou ali para Pedro e André, ele poderia ter falado:
Eles poderiam ter falado: Senhor, a gente até te segue, mas deixa a gente continuar com a velha vida. Senhor, a gente até te segue, mas deixa a gente continuar com aquilo que a gente está fazendo. Mas a pergunta de Jesus o que Jesus tinha falado para eles era: deixa tudo que vocês estão fazendo e sigam-me. E Jesus fala para nós no dia de hoje: deixa tudo que é da velha natureza, deixa tudo que é do velho homem, deixa tudo que é daquilo que é da natureza de Adão, porque eu tenho coisas maiores para te revelar. Deixa tudo que é do velho homem, porque eu tenho uma nova natureza, uma nova essência, um novo coração, uma nova trajetória para a tua vida. Aleluia! E a Bíblia diz que Pedro e André deixaram tudo e seguiram Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus, ele está passando e vê um homem debaixo da figueira, chamado Natanael. E quando ele está embaixo da figueira, Jesus vai até ele e fala: eis aí um verdadeiro israelita. E ele olha para Jesus e fala: eu creio que tu és o Senhor. E Jesus fala assim: mas você não viu nenhum milagre? Já crê assim de cara? E ele fala assim para Jesus: eu creio, Senhor. E Jesus fala para Natanael: eis que te digo que a partir de hoje você verá anjos subindo e descendo diante do Filho do Homem, porque quando você com poucas palavras crê, o Senhor faz coisas extraordinárias na tua vida. Tem pessoas que às vezes vai ser como Tomé, que vai ter que ver muito para crer. Mas Natanael, ele viu pouco e creu muito. Aleluia. Sabe qual é o segredo? Não é ouvir muito. O segredo às vezes não é ler muito. O segredo não é estar com a mente cheia de informação, é estar com o coração cheio de fé. Aleluia. Às vezes você está ouvindo todo dia palavra após palavra, culto após culto, louvor após louvor, mas em vez disso te quebrantar, isso às vezes tem te endurecido. E o Senhor está dizendo: mais importa ouvir pouco que guarda muito. Aleluia. Talvez você venha aqui nessa noite e o Senhor está dizendo para você: já usa o que você já tem, usa o que eu já entreguei nas tuas mãos. Começa no ponto que você já entende da minha palavra, começa a colocar em prática aquilo que você já sabe. Aleluia. Sabe por que muitas das vezes a gente fala: não, quando eu estiver mais preparado, quando eu saber mais, e Jesus está falando: não, o tempo já chegou e é agora. Aleluia. Aleluia. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vai com a tua pouca fé, vai com a tua pouca força, mas faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia. Porque quando você faz da sua pouca força, aquele grãozinho de mostarda vai se tornando uma grande árvore, vai crescendo, vai ganhando corpo. Aleluia. E aquela pequena fé que você usava, hoje se torna um gigante na presença de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus vai chamando os seus discípulos. E agora ele chega. Ele está andando. Depois que ele cura um paralítico, cura um leproso, tem uma multidão seguindo Jesus. Ele vai no lugar mais improvável que podia existir naquela época para chamar um discípulo. Ele vai até a coletoria de impostos, onde estavam os publicanos. Publicano, para quem não sabe, é uma pessoa corrupta. Eram pessoas corruptas que ninguém queria ter perto. Eram traidores da pátria. Eram pessoas que cobravam os impostos. Eram judeus que se aliançavam com os romanos para cobrar imposto do próprio povo, para cobrar imposto dos próprios judeus. Então era como nos dias de hoje, quando a gente fala a palavra política ou a palavra político, o que vem na nossa mente? Corrupção, coisa duvidosa, coisa que não passa confiança. Era a mesma coisa no dia aqui no dia de Jesus. Eram os publicanos. Quando alguém falava: ó, vai vir alguém aí, mas é publicano, o povo já falava: não passa confiança. Não chama porque essa pessoa não quer na minha casa. Não chama porque essa pessoa não presta. Não chama porque essa pessoa é uma traidora da nação. Aleluia. E Jesus está indo no lugar mais improvável para buscar Mateus. Sabe quando você estava lá no seu quarto chorando, que você não tinha ninguém para te consolar? Sabe aquele dia que você às vezes estava lá no passado na tua casa, que você pensou assim: eu não tenho mais força, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, que talvez você estava lá depressivo, angustiado, sem esperança, sem expectativa de vida. Jesus, ele foi lá no teu quarto, aleluia, e ele te encontrou lá naquele lugar, aleluia, e hoje você está aqui na casa do Senhor, aleluia. Porque o processo de salvação ele não começa quando você levanta a mão e aceita Jesus. É quando o Espírito Santo vai lá na tua casa e começa a te chamar para vir para o culto. Aleluia.
É quando Deus começa a usar alguém falando assim: vamos para a igreja, vamos para o culto, e você começa a perceber que na tua volta nada mais está bom. O mundo já não tem mais sabor, o pecado vai perdendo sentido, parece que tudo está ruim, porque está chegando o momento de você ser salvo pelo Senhor, aleluia, e tudo no mundo vai perdendo sabor, tudo fica preto e branco, nada mais tem cor, enquanto você não se rende aos pés de Jesus. Aí quando você vem para os pés do Senhor Jesus, você entende: meu Deus, todo esse tempo o Senhor estava trabalhando para que eu pudesse ser salvo, aleluia. Porque quando a gente se converte, a gente não para pensar, mas depois de um tempo, andando na caminhada com Deus, a gente começa a pensar: meu Deus, não começou o processo de salvação quando eu aceitei Jesus, o Senhor já começou a me chamar lá atrás. Eu lembro quando aconteceu comigo, há 9 anos atrás, eu era devoto ao rap, o meu Deus era o rap, tudo para mim era rap e mais rap. Eu escrevia rap, sabia a história do rap do Brasil, e tudo cantor de rap eu sabia. E chegou uma época que a minha alma estava vazia, aqueles rap gangster, aqueles rap que faz apologia ao crime, ao pecado, já não me satisfazia mais. Eu começava a ouvir uns rap que falavam de paz, de amor, e ali no meio daqueles rap o Senhor começava a falar comigo sem que eu o conhecesse, porque quando Deus quer salvar alguém, Ele te alcança onde você estiver, aleluia. E eu lembro que o Senhor foi trabalhando no meu coração, e eu comecei a ouvir alguns rap, e eu falei: Deus, na verdade não falei Deus, que eu não conhecia Deus, né? Mas eu pensava: nossa, eu vou parar de escrever letras que faz apologia ao crime, coisas erradas, eu vou escrever letras de paz, de amor. E ali naquilo ali foi trabalhando algo no meu coração. Eu parei de usar droga, eu parei de ir para festas e coisas assim, e chegou um dia, meu primo me chamou para ir para a casa do Senhor, e quando eu entrei naquele lugar, a pastora pregou e parece que ela estava contando a minha vida, e eu olhava para o meu primo e falava: acho que ele contou minha vida para essa mulher. Eu acho que ele contou minha vida para ela, mas não era o Espírito Santo revelando. E naquele dia eu levantei minha mão, entreguei minha vida para Jesus, porque eu entendi que não há alegria maior do que o que está aos pés do Senhor Jesus. Não há paz verdadeira e fora da presença de Deus. Só em Jesus a salvação, só em Jesus a esperança, só em Jesus a alegria verdadeira, aleluia. E quando eu saí daquele lugar, eu já saí liberto, sem nenhum tipo de vício. Eu não queria mais voltar para trás, mas quando eu saí daquele lugar liberto, eu falava: Senhor, eu quero mais disso, eu quero a Tua presença, porque o Senhor, Ele começa um processo de salvação na nossa vida. Talvez você está aqui, você está nesse processo, está numa guerra, não sabe se inclina para a carne ou para o espírito, né? Eu lembro no começo da minha conversão, quando o Senhor começou a trabalhar em mim, eu colocava um rap e às vezes um louvor, um funk e um louvor. Às vezes eu queria as coisas do mundo e às vezes as coisas de Deus, e era aquela guerra na minha alma, e eu falava: Senhor, eu te quero, Pai, mas me ajuda. E com o tempo o Senhor foi me transformando. Mas eu digo para você: deixe Deus trabalhar na tua alma, não desista do processo, não desista da promessa que Deus tem na tua vida, porque a promessa dele é vida eterna. Esse mundo não tem nada a nos oferecer, o mundo é vazio, o mundo caminha para a destruição, mas em Jesus a redenção, a restituição, a transformação para mim e para a tua vida, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus vai no lugar mais improvável. Imagine Jesus chegando ali, Pedro olha para André e fala: você está vendo onde Jesus está indo? Imagine João olhando para Felipe: você está vendo que Jesus, ele está indo lá, ele vai lá, será que ele vai? Porque os discípulos, eles ainda estavam no processo de libertação e transformação. E Jesus vai à coletoria, e ele olha para um homem naquela coletoria. Talvez existiam homens melhores ali para Jesus chamar, pessoas mais capazes do que Mateus, mas ele olha para ele. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que talvez existe pessoas melhores do que nós lá fora. Pessoas que têm capacidades intelectuais melhores do que a nossa, capacidade de persuasão em falar, tem mais sabedoria, mais entendimento, tem talvez uma profissão boa, mas quando Jesus foi salvar, Ele enxergou você. No meio de bilhões de pessoas na face da terra, Ele enxergou você, aleluia. Olha para o seu irmão e diz assim: Jesus te enxergou. Jesus, Ele viu você, aleluia.
Ele não te escolheu porque você era capaz, Ele não te escolheu porque você era bom, Ele não te escolheu porque você estava fazendo coisas boas, Ele te escolheu porque você é escolhido, porque você tem promessa, Ele te escolheu porque Ele viu graça, Ele viu em você o que o mundo nunca conseguiu ver, aleluia. Já viu um diamante para Ele ser um diamante no seu processo final, ele precisa passar por vários processos. Ele está dentro da lama, às vezes ele está cravado junto com outras rochas, ele precisa ser lapidado para se extrair a coisa mais pura e mais boa. E o inimigo faz com que a gente fique coberto de lama, coberto de pecados, cobertos de injustiças, de coisas contrárias. O inimigo, ele desfigura a nossa identidade, para que as pessoas olhem para nós e nunca vejam esperança, para que as pessoas olhem para nós e vejam sempre uma ovelha negra da família, para que as pessoas olhem para nós e nunca dêem credibilidade, mas por trás de toda aquela capa existe uma alma preciosa, por trás de tudo aquilo que Satanás distorceu, existe alguém que é a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Já viu, às vezes, um morador de rua? Ele tem uma aparência que é desagradável muitas das vezes, tem um mau cheiro que aos olhos natural a gente não quer chegar perto, mas ali dentro tem uma alma preciosa, ali dentro tem uma alma que é tão preciosa que Deus entregou o seu único filho, que foi comprado com preço de sangue na cruz do Calvário, aleluia. Ali dentro tem uma alma preciosa e valiosa, e é com um olhar de misericórdia e amor que Jesus espera que nós olhem para essas pessoas, porque nós somos servos dessas pessoas. Se entrasse aqui dentro agora o alcoólatra, o morador de rua, a prostituta, eles estariam sentados nos primeiros lugares, porque nós estamos aqui para servi-los, nós estamos aqui para levá-los até o reino dos céus, nós estamos aqui para se doar, para gastar a nossa vida por essas pessoas que a sociedade despreza, porque esse é o Evangelho do Senhor. Ele veio buscar e resgatar o que havia se perdido, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, ele viu um publicano chamado Mateus, e Jesus olha para aquele homem e diga: segue-me. Ele viu alguém chamado Mateus, porque talvez para o mundo ele era só um publicano, para o mundo ele era só mais um, mas Jesus chama ele pelo nome. Jesus restitui a identidade daquele homem. Sabe o que Deus faz conosco? Ele escreve o nosso nome no livro da vida, Ele arranca o nosso nome do inferno e escreve o nosso nome no livro da vida. Você sai da lista dos condenados e entra na lista dos salvos, aleluia. Quando o Senhor te chama, aleluia, Ele restaura tudo aquilo que foi perdido e roubado, porque Ele te chama pelo nome, Ele te dá uma identidade, Ele te dá um lugar junto com os salvos, aleluia. Sabe, naquele grande dia, a Bíblia diz que Ele vai se assentar no trono, mas há tronos ao lado dele, e ali nós estaremos sentados naqueles tronos, porque 1 Coríntios 6 diz que nós havemos de julgar até os anjos, que nós haveremos de julgar os condenados, porque o Senhor te dará uma cadeira naquele grande dia, porque em Apocalipse vai dizer: aquele que vencer, darei autoridade para se assentar comigo no meu trono, aleluia. Está escrito na palavra, então tome posse, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e fala: segue-me. E agora é um momento de decisão, porque imagine aquele homem com corrupção, ele tinha conquistado muitos bens, com corrupção, com dinheiro ilícito, talvez ele adquiriu muitas casas, muitas posses, muito gado, aleluia. Aquele homem adquiriu uma reputação entre os outros publicanos, e agora, quando Jesus está pedindo para ele seguir, ele precisa tomar uma decisão de deixar tudo. E aquele homem, ele não pensa duas vezes, ele olha para tudo que ele é, para tudo que ele tem, para tudo que ele conquistou, e ele fala: mas nunca ninguém chegou em mim e me chamou para seguir. Eu ouvi a fama desse Jesus, mas agora ele veio até mim. Talvez no mundo você ouvia a fama de Jesus,
Talvez no mundo você escutava que Jesus salvava, curava e libertava, mas hoje Ele olhou para você e Ele disse para você: segue-me. E foi isso que te cativou, foi isso que te trouxe até aqui. É porque Jesus não enviou terceiros, mas a presença dele desceu sobre a tua vida. Ele te abraçou, ele te limpou, ele tirou todas as impurezas, todos os espinhos, todas as mágoas, todas as marcas do passado. Aleluia! E quando você olha para Jesus, você fala: meu Deus, nunca ninguém fez isso por mim, mas o Filho de Deus fez isso por mim. Nunca ninguém me olhou com um olhar de amor e compaixão, mas Jesus te olha com um olhar de amor e compaixão. Nunca ninguém foi transparente e verdadeiro comigo, mas Jesus, Ele é verdadeiro e transparente com você. Aleluia! O ser humano pode te ferir, mas Jesus, Ele nunca vai ferir a tua alma. Ele nunca será injusto, mas Ele é justo, verdadeiro, fiel. Aleluia! E é isso que fez com que Mateus abandonasse tudo e seguisse Jesus. Ele está ali e ele tem a opção de dizer não, porque se ele falasse não, Jesus ia falar: tudo bem, porque Jesus chamou não só esses 12, ele chamou 70 discípulos. E nesses 70 eu creio que ele chamou muitos outros, porque lá em Lucas 9:62 ele vai dizer para um: segue-me. E um vai falar: ah, Senhor, eu acabei de casar, não posso ir. Aí Jesus chama outro e vai falar, Jesus fala assim: segue-me. E ele vai falar assim: Senhor, deixa eu enterrar meu pai. E ele vai falar, o moço vai falar: deixa os mortos. Jesus vai falar para o moço: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Outro moço, Jesus vai falar para outro moço assim: segue-me. E o moço vai dizer: Senhor, eu acabei de comprar uma junta de boi, eu não posso ir. E Jesus fala assim: alguém que tendo colocado a mão no arado e olha para trás não é apto ao reino dos céus. E vai ter outro moço que Jesus vai chamar, aleluia, e ele fala assim: Senhor, acabei de comprar um campo. E Jesus fala assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, aleluia. Até as aves do céu têm ninho, as raposas, os coelhos têm as suas covas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Porque o Jesus, ele chamou muitas pessoas e elas disseram não para Jesus. E Jesus, ele olha para mim e para você, e ele deseja que a gente fale sim para ele, porque ninguém que tenha recebido Jesus, aceitado a fé e o Evangelho, alguém que tenha deixado esse mundo para aceitar o Senhor, receberá 100 vezes tanto nessa vida e ainda a vida eterna na vida vindoura. Glória a Deus, aleluia. Aleluia a Deus. Mas imagine, irmão, o contexto dessa palavra. A Bíblia diz que Jesus andava como todo mundo andava. Então Jesus não tinha uma roupa especial, como a gente vê nos filmes, né? Jesus com a roupa branca para destacar. Não, ele andava como todo mundo andava, a ponto de Judas, quando foi traído, teve que beijar Jesus no rosto para que ele soubesse quem era Jesus, porque Jesus andava como todo mundo. Era uma roupa simples, comum. Jesus tinha uma vida simples. Então imagine você ser um coletor de impostos, ser um publicano, e de repente um homem que você nunca viu na vida, um homem com uma roupa simples, mal vestido talvez, porque Jesus viajava muito, pisava em cocô de camelo, feria os seus pés em pedras, andando quilômetros. Ele ia pregar, por exemplo, estava hoje em Toledo, amanhã ele ia para Cascavel, ele ia de a pé com seu discípulo, parando à beira das árvores, comendo frutas, cultuando a Deus, tendo seus momentos de oração. Assim era a vida de Jesus. Então imagine Jesus talvez cansado de uma longa viagem, de curar enfermos, ele chega para Mateus e fala: segue-me. E Mateus, sem olhar a aparência daquele homem, sem olhar a aparência de Jesus, ele olha o olhar de Jesus de amor e misericórdia, aleluia, porque os olhos dele são como chama de fogo, os olhos dele são cheios de amor pela minha e a tua alma, e o olhar dele nos constrange, o olhar dele de amor faz com que a gente se humilhe, se rende aos pés dele, aleluia, e o que eu quero dizer para você, que Jesus, aleluia, ele está olhando para você nessa noite com olhos de compaixão e amor, e dizendo: segue-me. Eu sei que a caminhada está difícil, mas continua me seguindo. Eu sei que vai ter pedras, vai ter pedregulhos no caminho, mas continua me seguindo, aleluia. Porque seguir é isso. Sabe
carro e você tem que seguir alguém? Aí o carro vai na frente e você tem que seguir aquele carro. Você vai aonde aquele carro vai. E assim é seguir Jesus, você vai aonde Jesus vai. Você vai aonde Jesus vai, aleluia. Você anda nas mesmas pisadas de Jesus. O apóstolo João vai dizer que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou, aleluia. Quando você está em Jesus, você quer falar como Jesus, você quer amar como Jesus, você quer abraçar como Jesus, aleluia. A tua vida é fervorosa como a de Jesus, você quer orar como Jesus. Você quer até ser perseguido como Jesus, porque você quer ver a palavra se cumprindo na sua vida, aleluia. Porque você quer Jesus. Quando Jesus entra na tua vida, o teu amor por Ele se torna a coisa mais preciosa e valiosa. Você coloca Jesus na tua vida num lugar de destaque, de prioridade, que nenhuma outra coisa mais tem esse lugar a não ser Jesus, aleluia. Faz 9 anos que eu conheci Jesus, que eu entreguei minha vida para Ele. E eu lembro no início da fé, um irmão mais velho de fé, de caminhada, ele falava assim: Léo, você está vivendo o primeiro amor, mas isso passa. Já faz 9 anos que eu sou apaixonado por Jesus, aleluia. Porque quando você persevera em amá-lo e colocá-lo em primeiro lugar, esse lugar de primeiro nunca sai. Se Jesus se tornou segundo na tua vida é porque tem alguma coisa errada. Lembra que Jesus chamou a igreja de Éfeso ao arrependimento, porque eles abandonaram o primeiro amor. Abandonar o primeiro amor é pecado. Olha para o sermão e diz assim: abandonar o primeiro amor é pecado. Olha para o sermão e diz para ele: abandonar o primeiro amor é pecado. Jesus é o primeiro na tua vida. O primeiro mandamento é amar a Deus. Quem quebra o primeiro mandamento está em desobediência. Então ame Jesus, coloque Ele no lugar de destaque na tua vida. Fale: Jesus, aqui é o teu lugar. O Senhor é a prioridade na minha vida. É o Senhor que fala mais alto na minha vida. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que não deixar pai e mãe, não aborrecer até mesmo a sua própria vida, não é digno de mim do Evangelho. Então quero dizer para você: Jesus é tudo que a tua alma precisa. Jesus é o primeiro e o último. Jesus é a tua base. Jesus é o que te desenvolve. Jesus é o teto da tua vida. Jesus é tudo para a tua alma, aleluia. Jesus é suficiente, aleluia. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que Mateus se levanta, deixa tudo e segue Jesus. Oh, glória. Quem se entrega pela metade sempre vai viver uma vida cristã pela metade. Quem se entrega pela metade vive as coisas de Deus pela metade, porque não se entrega totalmente. Mas Mateus, ele se levanta e ele se entrega, deixa tudo para trás. Ele deixa tudo, não olha mais para trás, porque agora ele entende que eu tenho Jesus na minha vida e ele vai fazer nova todas as coisas. Porque quem está em Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia. Tudo se faz novo quando você se entrega por inteiro. Quando você se entrega por inteiro, você entende o que se entregou pela metade não entende. Quando você se entrega por inteiro, você vive o que aquele que se entregou pela metade não vive. Por que tem muita gente que tem dificuldade de entender o Evangelho, vive uma vida frustrada, em vez de ser alegre é triste? Eu não estou dizendo que não tem tristeza na vida cristã, tem tristeza, mas a tristeza dura um momento, porque a alegria ela é permanente quando você está entregando o seu coração diariamente ao Senhor, aleluia. Porque muitas pessoas vivem uma vida frustrada, porque ainda não deixaram tudo. Quando você deixa tudo no altar, aleluia. Quando você entrega tudo para o Senhor, aleluia, nada é difícil para você, porque o apóstolo João vai dizer: e os seus mandamentos não são pesados. Porque o amor faz você ver as coisas com simplicidade e clareza. Quanto mais você amar Jesus, mais simples vai ser a sua vida, mais simples você vai resolver as coisas. Sabe aquelas coisas que acontecem no meio cristão, assim, de um falar mal do outro, em vez de chegar no outro e falar, ele vai e leva para terceiros?
Quando você tem Jesus de maneira completa, você chega normal, irmão. Eu falei mal de você, me perdoa. Olho no olho. É muito mais simples, em vez de você levar para terceiros, quando você tem uma vida entregue a Jesus. Quando você tem uma vida entregue a Jesus, o orgulho bate em retirada e a humildade de Jesus vem sobre a sua vida. Quando você tem uma vida totalmente entregue, quando você entrega o seu tudo para Jesus, você vem alegre para o culto, porque seu culto não começa na igreja, começa em casa. Quando você entrega o seu tudo para Jesus, você entende que o culto não é 2 horas quando eu estou na igreja, o culto é da hora que eu acordo até a hora de dormir, aleluia. O culto é onde eu estiver, aleluia. O culto é na minha casa, no meu trabalho. Eu adoro o Senhor na rua, eu adoro o Senhor na igreja, aleluia. Você entende que o culto é integral na tua vida. E aqui Mateus ele está deixando tudo. Ele poderia ter negociado com Jesus e falado: Jesus, espera acabar meu expediente. Jesus, espera acabar meu horário de trabalho. Jesus, espera acabar o mês, daí eu vou receber meu salário, daí eu te sigo. Não, ele não negocia, ele só deixa tudo. Aleluia. Oh, aleluia. Imagine ele, eu vou deixar tudo agora. Meu patrão pode falar o que ele quiser. Estou deixando aqui essa roupa de publicano. Agora eu vou vestir a minha roupa de discípulo de Jesus. Estou deixando tudo, porque eu quero Jesus. Ele não se preocupou se o patrão ia ficar bravo com ele. Ele não se preocupou com a sua reputação. Pega a sua reputação, talvez, que o mundo colocou em você e jogue no lixo, porque agora você tem um caráter renovado em Jesus. Paulo, ele fala assim lá em Filipenses 2,6: eu tinha muito do que me gloriar. Acho que é Colossenses 2,6: eu tinha muito do que me gloriar, porque eu sou hebreu, eu sou israelita puro, eu tinha tudo para me gloriar, mas por causa de Jesus eu considerei isso tudo como esterco e joguei fora, porque ele queria Jesus. E quando você está olhando para Jesus, todas as coisas secundárias começam a perder sentido. Já percebeu que quando você entrega a sua vida para Jesus, parece que as coisas que você fazia antes vai perdendo sentido, sabor? Você escuta, você tenta até ouvir algumas coisas que você ouvia no passado, não preenche mais, é vazio. Você vai nos antigos lugares que você frequentava, parece que não te preenche, parece que não está bom, parece que você se sente um peixe fora d'água. Sabe por quê? Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais as coisas da velha natureza vão ficando para trás. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você vai deixando de lado o que é terreno, porque só o céu te sacia, só as coisas eternas preenchem a tua alma, só o que é eterno, aleluia, traz satisfação para a tua alma, aleluia. Eita glória, olha para esse irmão aí do seu lado, esse discípulo é eterno, esse discípulo é do céu, a magaçubi da rábia. Porque quanto mais você se aproxima de Jesus, ninguém precisa falar para você: é errado, você deixa por natureza. Quanto mais você se aproxima de Jesus, ninguém precisa falar para você: larga isso, para de fazer aquilo. Você deixa, porque agora você conheceu algo maior. Isso é o Evangelho. Porque você lembra do povo do Egito? O povo do Egito, o Senhor tirou eles do Egito, o povo de Israel do Egito, e levou para o deserto. Mas quando eles estavam no deserto, eles continuaram com saudade do Egito. Eles continuaram desejando aquilo que tinha no Egito, a ponto deles fazer um bezerro de ouro, que bezerro de ouro era o tipo de Deus que eles viam lá no Egito. Então, quando eles estão no deserto e Moisés fica ausente, eles fazem um bezerro de ouro, porque eles sentiam saudade do Egito. E muitas das vezes é assim na vida das pessoas. Não adianta você tirar ela, falar para ela: para de fazer isso. Você primeiro precisa tratar a raiz, tratar o coração da pessoa. E quando você trata o coração, o interno vai mudando e o externo vai mudando também, aleluia. Deus teve que tirar o povo do Egito, mas depois teve que deixar o povo 40 anos no deserto para tirar o Egito do coração do povo. Entenda que Jesus, Ele quer te transformar cada dia mais na sua imagem e semelhança. Sabe por que o Senhor fala para nós buscar o reino dos céus em primeiro lugar? Ele fala para nós buscar o reino dos céus em primeiro lugar, não porque só as demais coisas vão ser acrescentadas, não é só por isso.
É que às vezes a gente pensa, não, vou buscar Deus em primeiro lugar para Ele acrescentar as demais coisas. E não é esse o propósito. As demais coisas vêm naturalmente, automaticamente. Mas o propósito de buscar o reino de Deus em primeiro lugar é você ser transformado, dia após dia, de glória em glória, de fé em fé, na mesma imagem e semelhança do Senhor Jesus, até chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo, a ponto de você saber a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus sobre a tua alma. Por isso Ele estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação da igreja, para que a igreja chegue à plenitude daquilo que Deus deseja para o corpo de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele deixa tudo, segue Jesus. Mas olha no verso 29, ele ficou tão feliz de ser discípulo de Jesus, que ele fala: Levi ofereceu um banquete em sua casa, e era o grande número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Ele acabou de aceitar Jesus e já virou um missionário, levou todo mundo do trabalho, vamos para casa, vai ter uma festa hoje. Jesus falou comigo e eu quero que Ele fale com vocês também. Porque quando você é salvo, você se torna um missionário. Deixa eu falar algo aqui, não sei qual é que é a doutrina da igreja, mas eu vou dizer o que a Bíblia diz: todo crente é um missionário. Repete comigo: todo crente é missionário. Você é missionário, você é missionário, 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 todo mundo aqui é missionário, porque você apresenta Jesus para as pessoas, você é testemunha do Evangelho. E quando eu falo que missionário é na essência, agora cargos eclesiásticos é outro assunto, outra história, mas todo cristão por natureza é uma testemunha de Jesus. E se você é uma testemunha de Jesus, você está fazendo a missão de apresentar Jesus para as pessoas. E aqui Mateus, aleluia, ele está apresentando Jesus para os seus amigos publicanos. Imagine, você se converte, aí você chama para a tua casa um monte de gente que não vale nada aos olhos da sociedade. Era isso que Mateus fez aqui. Mas daí chegam os discípulos, chegam os da circuncisão também, que eram pessoas que seguiam Jesus, que eram os mais religiosos, e começam a falar: meu Deus, parece que eu estou eu não vou usar essa palavra aqui, mas parece que eu estou num lugar que não é nem uma igreja, não é nem um lugar bom, um lugar ruim, porque eles têm um preconceito no coração, eles não conseguem entender que Deus ele vai em todos os lugares. A nossa mente pequena não consegue entender que Deus ele vai aonde nossos pés não vão, Ele alcança onde a nossa mente não alcança. Ele salva aquilo que a gente às vezes rejeita. Ele vai de encontro daquilo que a gente tem preconceito. Aleluia. Porque, aleluia, Jesus veio salvar o que havia se perdido. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos pregar a toda criatura, sem exceção. Eu sou missionário em tempo integral, já faz quase 3 anos que eu e minha esposa a gente vive de missão, fazendo a obra de Deus pelo chamado do Senhor. E o Senhor me faz entrar em muitos lugares improváveis, irmão. Em casa de prostituição, aquele lugar de arguile, em bares, em muitos lugares, assim, becos e vielas, para resgatar vidas, irmão, que às vezes os pés de muitas pessoas não vão conseguir alcançar. E o Senhor chama eu e você para ir em busca dessas almas, aleluia, que às vezes nunca vão conseguir pisar um pé na igreja porque estão aprisionadas, acorrentadas por demônios, mas você tem a palavra de vida e libertação. Você tem um remédio na tua alma chamado Espírito Santo, poder de Deus, palavra de Deus, o nome do Senhor Jesus sobre a tua vida. Você tem o que muitas pessoas precisam. Então não se cale, não retém o Espírito, seja usado na presença de Deus, porque Jesus ainda é com o seu povo. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele dá um banquete, porque aonde tem salvação tem alegria. Eu nunca vi alguém ser salvo e ficar triste, já viu? Eu nunca vi. Você receber a salvação na tua alma, aleluia. Você estava perdido, estava caminhando para o inferno, aí você tem a convicção que agora você tem os seus pecados perdoados. Você tem a convicção que pode morar no céu. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Como não se alegrar? Como
aleluia. Como não ficar feliz em saber que se o seu corpo tombar aqui agora, você vai estar para sempre com o seu Senhor e Salvador, que você tanto serviu, tanto adorou aqui na terra, e agora pelos séculos dos séculos dos séculos, bilhões e trilhões de anos, você estará para sempre com Ele, aleluia. Num lugar onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá luto, onde não haverá doença, onde você não vai ter que se preocupar com conta, onde você não vai ter que se preocupar com as fragilidades da carne, aonde você vai receber um corpo glorificado, aleluia. Como não se alegrar, como não fazer festa, como não celebrar o nome de Jesus, aleluia. Ei, o salvo é feliz, o salvo se regozija, ele tem júbilo na alma dele pelo seu Senhor. E Mateus está feliz. Sabe quando você se conversa e quer que todo mundo fique crente? Você quer que todo mundo venha para a igreja? Mateus está assim, primeiro amor, primeiro encontro, tudo novidade para ele. Aleluia. Mas tem uns do contra, né? Os fariseus e os escribas murmuravam, reclamavam, e os discípulos de Jesus estavam comendo e bebendo com pecadores. Aleluia. Aleluia. Irmão, Mateus, ele deixa de ser natural e se torna um homem espiritual. Entenda que quando você nasce de novo, você vai ser mal compreendido pelas pessoas. Entenda que muita gente não vai entender os seus propósitos. Muita gente não vai entender o porquê que você vive na igreja. Muita gente não vai entender o porquê que você vive sempre lendo a Bíblia, orando, chorando na madrugada, falando em língua, acordando os vizinhos. Ninguém vai entender o porquê, aleluia, que na tua casa todo dia é louvor, é adoração. Ninguém vai entender o porquê que você quer ajudar pessoa que às vezes não vale nada, que nunca te ajudou. Porquê que às vezes você quer pagar o mal com o bem. Porquê que às vezes você quer ajudar quem não merece ajuda, dar presente para quem não merece presente. Porquê que às vezes na tua empresa você quer ser um bom funcionário. É porque você vive por princípios maiores, é porque Jesus habita na tua alma. Mas tem muita gente que não vai entender, que vai murmurar. Mas eu digo para você, você é bem-aventurado, você é feliz, aleluia. O teu galardão está guardado nas mãos do Senhor. Por isso se alegra, regozija, deixa falar mal, deixa maldizer, deixa te perseguir, mas tu continua anunciando o reino de Deus, continua fazendo o que Deus colocou para você fazer, aleluia. Oh, Sheminandará, Subidarábia. E a Bíblia diz que Jesus ele responde, porque Jesus tem sempre uma resposta pronta para quem é murmurador. Jesus tem sempre uma resposta pronta para aqueles que não entenderam o Evangelho. E Jesus vai dizer: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Aleluia. Jesus veio salvar aquele que está doente. Um dia nós estávamos doentes. Talvez alguém aqui ainda está nesse processo de cura. Mas o doente, ele fica curado. Aquele que está ferido, Jesus cura. Ele te chama doente, mas não te deixa no estado de doença. O mundo, quando ele te promete coisas, ele te promete cura, mas essa cura, em vez de trazer cura, traz mais enfermidade. O mundo vai te fazer muitas promessas, mas o mundo, em vez de preencher tua alma, te deixa vazio. Porque o pecado, ele tem promessa de prazer, de satisfação, de alegria, mas é momentâneo. O fim do pecado é amargo, o fim do pecado é dolorido, o fim do pecado é a morte. Mas quando Jesus te faz uma promessa de cura, Ele te cura de fato e de verdade. Sabe por quê? Porque Ele é o médico dos médicos, porque Ele é a própria cura. Todo aquele que olha para Ele recebe cura, todo aquele que olha para Ele recebe vida, todo aquele que olha para Ele recebe restituição, todo aquele que olha para Jesus é sarado, aleluia, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela toca nas vestes de Jesus e o seu sangue se estanca na hora, porque ela entende que Jesus é a própria cura, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus, Ele veio chamar os doentes, Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento.
Porque o primeiro passo do reino de Deus é o arrependimento dos pecados. É a fé em Jesus e o arrependimento de pecados. É duas coisas que estão ligadas intimamente. É impossível crer em Jesus sem abandonar o pecado. É impossível viver uma vida com Jesus sem abandonar o fardo do pecado. É impossível viver uma vida com Jesus querendo negociar com a velha natureza. É preciso deixar tudo. É preciso entregar tudo. É preciso renunciar